A luz do sol entrava pelas janelas de vidro da cobertura, refletindo nos móveis de design italiano e nas obras de arte espalhadas pelos 700 metros quadrados do apartamento. Rafael Mendes, de apenas 10 anos, estava sentado na beirada de sua cama king size, cercado por prateleiras repletas de action figures colecionáveis e pôsteres gigantes de super-heróis importados. Seu quarto parecia uma loja de brinquedos de luxo, com videogames de última geração, tênis de edição limitada enfileirados como troféus e roupas de grife penduradas em um closet que muitos adultos invejariam. Naquela segunda-feira de manhã, o garoto olhava com desprezo para o terno italiano cinza escuro que sua mãe havia deixado sobre a cadeira estofada. O tecido era fino e caro, mas desconfortável para um menino que preferia passar o dia em moletons de marcas caríssimas. Rafael suspirou com irritação. Seu pai, Eduardo Mendes, um dos magnatas do mercado imobiliário de São Paulo, havia insistido que ele o acompanhasse em uma reunião importante. Algo sobre impressionar investidores e mostrar que a família Mendes tinha sucessores à altura do império bilionário. O menino vestiu o terno com movimentos bruscos, amarrando a gravata torta e calçando os sapatos de couro reluzentes que apertavam seus pés. Ele se olhou no espelho e franziu o nariz. Detestava aquelas ocasiões formais. Detestava ter que sorrir para pessoas desconhecidas e fingir interesse em conversas sobre números e projetos que não significavam nada para ele. Mas sabia que não havia escolha. Na família Mendes, as ordens do pai eram absolutas. Rafael saiu do quarto e atravessou o corredor amplo da cobertura, seus passos ecoando no piso de mármore polido. A decoração era impecável e fria, com lustres de cristal pendendo do teto alto e quadros abstratos que custavam fortunas, mas que ele nunca havia realmente olhado com atenção. Aquele lugar era mais um cenário do que um lar. Sua mãe, Patrícia, estava na sala, conferindo e-mails em seu tablet enquanto tomava um suco verde orgânico. Ela mal ergueu os olhos quando o filho passou. Ao virar a esquina em direção ao elevador social, Rafael encontrou Dona Marlene no corredor. A mulher de 52 anos estava com seu uniforme azul marinho impecavelmente limpo, segurando uma cesta com produtos de limpeza em uma mão e sua bolsa surrada na outra. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples e havia uma expressão de cansaço discreto em seu rosto, embora ela sempre mantivesse um sorriso gentil nos lábios. "Bom dia, Rafael", disse Dona Marlene, sua voz suave e respeitosa. "Que elegante você está hoje. Vai sair com seu pai?" Rafael nem sequer olhou para ela. Continuou caminhando em direção ao elevador, apertando o botão com impaciência. "Meu pai não te paga para conversar", ele respondeu com frieza, sem virar o rosto. "Te paga para limpar." Dona Marlene sentiu um aperto no peito, mas abaixou a cabeça e não respondeu. Já estava acostumada com aquele tratamento. Trabalhava na casa da família Mendes há quase 3 anos e, ao longo desse tempo, havia aprendido a engolir as palavras duras, os olhares de desdém e a sensação constante de ser invisível. Ela precisava daquele emprego. Tinha 3 filhos para sustentar sozinha desde que seu marido havia partido há 5 anos, deixando-a viúva e com dívidas que pareciam montanhas intransponíveis. As portas do elevador se abriram com um som suave e eletrônico. Rafael entrou primeiro, posicionando-se no canto, de braços cruzados e expressão emburrada. Dona Marlene hesitou por um segundo, mas então entrou também, segurando sua cesta e sua marmita amassada. Ela se posicionou no canto oposto, mantendo a distância respeitosa que sempre mantinha das pessoas da família. O elevador começou a descer lentamente do 32º andar. O silêncio dentro da cabine era pesado. Rafael olhava para o display digital que marcava os andares, contando mentalmente quanto tempo faltava para aquele momento desconfortável acabar. Mas então, algo dentro dele decidiu que não era suficiente apenas ignorá-la. Havia uma necessidade de se sentir superior, de descontar sua frustração com o dia que o esperava. Ele virou-se para Dona Marlene e a examinou com olhos críticos. "Que cheiro ruim", disse ele, torcendo o nariz de forma exagerada.
Esses produtos de limpeza são nojentos. Você não tem vergonha de andar por aí fedendo desse jeito? Dona Marlene apertou os lábios, mas não respondeu. Ela sabia que qualquer palavra poderia piorar a situação. Rafael, porém, estava apenas começando. Ele apontou para a marmita que ela segurava. O que tem aí? Deixa eu adivinhar, arroz e feijão? Talvez um ovo cozido, se você tiver sorte? Ele riu com crueldade. Eu vou almoçar em um restaurante japonês hoje. R$ 200 por pessoa, no mínimo. Aposto que você nunca comeu sushi na vida. Dona Marlene sentiu as lágrimas ameaçarem, mas forçou-se a manter a compostura. Ela pensou em seus filhos. Pensou em Lucas, seu filho mais velho de 22 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo durante o dia e estudava contabilidade à noite. Pensou em Júlia, de 18 anos, que sonhava em ser enfermeira e estava se preparando para o vestibular enquanto fazia bicos como babá. Pensou em Pedrinho, o caçula de 12 anos, que desenhava em cadernos velhos e tinha um talento natural para a arte que ela não tinha condições de cultivar adequadamente. Por eles ela aguentaria qualquer humilhação. E seus filhos, continuou Rafael implacável. Aposto que vão acabar como você, limpando as casas dos outros, trabalhando como escravos. É o máximo que gente como vocês consegue. Não tem estudo, não tem futuro. Dona Marlene respirou fundo e finalmente falou, sua voz trêmula, mas controlada. Meus filhos são trabalhadores honestos, Rafael, e eu tenho muito orgulho deles. Orgulho? Rafael deu uma risada seca. Do quê? De serem pobres? Você deveria agradecer que meu pai te dá esse emprego. Se não fosse por ele, você estaria na rua pedindo esmola. As palavras eram como facas e Dona Marlene sentiu cada uma delas, mas ela não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante e rezou em silêncio, pedindo forças para continuar. O elevador continuava descendo, e ela contava os segundos para quando aquela tortura terminaria. Rafael, satisfeito com seu pequeno espetáculo de crueldade, virou-se novamente para o display. Ele se sentia poderoso, superior, como se tivesse provado algo importante para si mesmo. Não percebia que estava apenas demonstrando sua própria fragilidade interna, sua necessidade desesperada de se sentir importante em um mundo onde, apesar de todo o dinheiro, ele raramente recebia a atenção genuína de seus pais. De repente, quando o elevador estava entre o 18º e o 17º andar, houve um solavanco violento. As luzes piscaram uma vez, duas vezes, e então se apagaram completamente, deixando apenas a fraca luz de emergência no teto. O elevador parou de forma abrupta, fazendo ambos os ocupantes balançarem. Rafael segurou-se na barra de apoio, seus olhos arregalados de susto. O que foi isso? Ele gritou, sua voz subindo uma oitava. Por que parou? Dona Marlene, surpreendentemente, manteve a calma. Ela já havia vivido situações difíceis o suficiente em sua vida para saber que o pânico nunca ajudava. Ela observou o painel do elevador, notando que todos os botões estavam apagados. Parece que o elevador travou, ela disse com tranquilidade. Mas não se preocupe, eles vão nos tirar daqui logo. Logo? Rafael tentou pegar seu celular do bolso com mãos trêmulas. Preciso avisar meu pai. Ele não pode se atrasar para a reunião. Mas quando olhou para a tela do smartphone, viu que não havia sinal, nenhuma barra de conexão. Ele tentou discar várias vezes, mas nada funcionava. O pânico começou a tomar conta dele. Não tem sinal. Não tem sinal, ele repetia, sua voz cada vez mais aguda e desesperada. A gente vai morrer aqui dentro. Ninguém vai morrer, disse Dona Marlene com firmeza. Respire fundo, Rafael. O prédio tem sistema de segurança. Alguém já deve ter percebido que o elevador parou. Mas Rafael não estava ouvindo. Ele começou a socar a porta do elevador com os punhos, gritando por ajuda. Seu rosto estava vermelho, e o suor começava a escorrer pela testa, manchando o colarinho branco de sua camisa cara. Ele chutou a porta, machucando o próprio pé e gritando de frustração e medo. Rafael, você precisa se acalmar, disse Dona Marlene, sua voz ainda tranquila apesar da situação. Gritar e se debater só vai te cansar mais e gastar o ar. Que temos aqui? O ar?
Rafael parou de repente, seus olhos arregalados. A gente vai ficar sem ar? A gente vai sufocar? Não vamos sufocar, Dona Marlene respondeu pacientemente. Os elevadores têm ventilação, mas quanto mais você se agita, mais calor você sente e mais desconfortável fica. Rafael encostou-se na parede metálica do elevador, deslizando até sentar no chão. Seu terno estava amassado, sua gravata torta e seus cabelos desarrumados. Ele parecia muito menor e mais vulnerável do que há apenas alguns minutos, quando zombava da funcionária com tanta crueldade. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto e ele as enxugou com raiva, envergonhado de chorar na frente daquela mulher que havia humilhado. Dona Marlene observou o menino por um momento e então, com cuidado, sentou-se no chão também, do outro lado da pequena cabine. Ela colocou sua cesta de limpeza ao lado e abriu sua bolsa, tirando uma pequena garrafa de água. Tem um pouco de água aqui se você quiser, ela ofereceu, estendendo a garrafa para ele. Rafael olhou para a garrafa e depois para Dona Marlene. Por um instante, seu orgulho quis recusar, mas sua garganta estava seca e o calor dentro do elevador estava aumentando. Ele pegou a garrafa com mãos trêmulas e tomou alguns goles, devolvendo-a em seguida. Obrigado, ele murmurou, mal conseguindo olhar para ela. De nada, Dona Marlene respondeu simplesmente, guardando a garrafa novamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Rafael podia ouvir sua própria respiração e o leve zumbido do sistema de emergência do elevador. A luz fraca criava sombras estranhas nas paredes e ele sentiu um calafrio descer por sua espinha. Nunca havia experimentado algo assim. Em sua vida protegida e controlada, nunca havia estado em uma situação onde não podia simplesmente exigir uma solução imediata. Seu dinheiro, seu sobrenome, sua arrogância, nada disso importava ali dentro. Quanto tempo você acha que vai demorar? Ele perguntou, sua voz menor e mais assustada. Não sei, Dona Marlene respondeu honestamente. Pode ser alguns minutos, pode ser mais tempo, mas eles vão nos tirar daqui. Tenha fé. Fé. Rafael repetiu com amargura. Meu pai sempre diz que fé é para pessoas fracas, que não têm controle sobre suas próprias vidas. Dona Marlene olhou para o menino com uma expressão que misturava pena e compreensão. E você acredita nisso? Rafael pensou por um momento, surpreso com a pergunta. Não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Dona Marlene assentiu lentamente. Eu tenho muita fé, Rafael. É o que me mantém de pé todos os dias. Quando acordo às 4:30 da manhã, quando pego 3 ônibus para chegar ao trabalho, quando volto para casa às 9 da noite e ainda preciso cozinhar, lavar roupa e ajudar meus filhos com a lição de casa. A fé me dá forças quando meu corpo pede descanso. Rafael a observou com curiosidade. Era a primeira vez que realmente prestava atenção nela. Não como um objeto de serviço, mas como uma pessoa com uma vida inteira fora daquele apartamento. Você faz tudo isso todo dia? Ele perguntou. Todos os dias, menos domingo, ela respondeu com um pequeno sorriso cansado. No domingo, eu vou à igreja de manhã e depois passo o dia com meus filhos. É o meu dia favorito da semana. Rafael nunca havia considerado que as pessoas que trabalhavam em sua casa tinham vidas próprias, famílias, rotinas, sonhos. Para ele, elas simplesmente apareciam, faziam seu trabalho e desapareciam. Eram como móveis que se moviam. Como são seus filhos? Ele perguntou, surpreendendo a si mesmo com um interesse genuíno na voz. Os olhos de Dona Marlene se iluminaram e, pela primeira vez, Rafael viu um brilho verdadeiro de alegria em seu rosto. Ah, meus filhos são minha maior riqueza, ela disse, sua voz cheia de orgulho. O Lucas, o mais velho, tem 22 anos. Ele trabalha como entregador durante o dia e estuda contabilidade à noite. É um rapaz tão determinado, Rafael. Ele dorme apenas 5 horas por noite, mas nunca reclama. Ele quer dar uma vida melhor para nós. E os outros? A Júlia tem 18. Ela é minha sonhadora. Quer ser enfermeira. Ela cuida de todo mundo, sabe? Sempre foi assim desde pequena. Quando o irmãozinho caía e ralava o joelho, era ela quem fazia o curativo, quem cantava para ele parar de chorar. Ela está estudando para o vestibular e trabalha como babá nos fins de semana para ajudar com as despesas.
Dona Marlene fez uma pausa, e seu sorriso ficou ainda mais doce. E tem o Pedrinho, meu caçula de 12 anos. Esse menino nasceu com um lápis na mão, eu juro. Ele desenha desde que aprendeu a segurar um lápis. Faz retratos, paisagens, personagens que inventa. Ele desenha em qualquer papel que encontra. Cadernos velhos, folhas de rascunho, até nas margens dos livros escolares. Eu guardo todos os desenhos dele em uma caixa embaixo da minha cama. Rafael ouviu tudo em silêncio, processando cada palavra. Ele pensou em seus próprios pais. Quando foi a última vez que sua mãe falou dele com tanto carinho? Quando foi a última vez que seu pai demonstrou conhecer verdadeiramente quem ele era, além de ser o herdeiro do império imobiliário? Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas nunca havia sentido aquele tipo de amor incondicional que emanava da voz de Dona Marlene ao falar de seus filhos. Seus pais nunca falam de você assim, não é? Dona Marlene perguntou suavemente, como se tivesse lido seus pensamentos. Rafael sentiu um nó na garganta. Meus pais estão sempre ocupados, ele respondeu, tentando soar indiferente, mas falhando. Reuniões, viagens, jantares importantes. Minha mãe passa o dia no spa ou com as amigas. Meu pai vive no escritório ou em obras. Eles não têm tempo para essas coisas. Para amar seu filho? Dona Marlene perguntou gentilmente. Isso não deveria precisar de tempo, Rafael. O amor não é um compromisso na agenda. Rafael não respondeu. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Sempre assumiu que aquela era a vida normal das famílias ricas, que o afeto era substituído por presentes caros e privilégios materiais. Mas agora, sentado no chão sujo de um elevador quebrado, conversando com uma mulher que ele havia desprezado minutos antes, começava a questionar tudo que sempre aceitou como verdade. Você já passou fome? Ele perguntou de repente, suas palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. Dona Marlene não se ofendeu com a pergunta direta. Ela assentiu lentamente. Sim, já passei. Várias vezes. Quando meu marido partiu e eu fiquei sozinha com 3 crianças pequenas, houve dias em que só tínhamos biscoitos de maisena para comer. Eu dividia um pacote em 3 partes e dava para eles, dizendo que eu já havia almoçado no trabalho. Mas não havia almoçado. Não havia trabalho naquela época. Eu vendia balas no sinal de trânsito só para conseguir comprar o básico. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele pensou em todas as vezes que desperdiçou comida, empurrando o prato ainda cheio porque estava entediado do gosto. Pensou nas festas em sua casa, com mesas repletas de comidas gourmet que eram jogadas fora depois. Como você conseguiu sair dessa situação? Rafael perguntou genuinamente interessado agora. Dona Marlene suspirou, lembrando-se daqueles dias difíceis. Foi graças aos meus vizinhos, ela disse com gratidão na voz. Na comunidade onde eu moro, as pessoas se ajudam. Quando a dona Teresa, minha vizinha, descobriu que eu estava passando dificuldade, ela começou a me trazer marmitas. Dizia que tinha feito comida demais, mas eu sabia que ela estava dividindo o pouco que tinha com a gente. O seu José, que tem uma pequena mercearia na esquina, me dava crédito quando eu não tinha dinheiro e nunca cobrou juros. Foi assim que sobrevivemos até eu conseguir esse emprego com sua família. Rafael nunca havia imaginado que as pessoas pobres pudessem se ajudar dessa forma. No mundo dele, tudo tinha um preço. Tudo era transação. A ideia de alguém dividir o pouco que tinha, sem esperar nada em troca, parecia estranha e ao mesmo tempo bonita. E você não ficou com raiva? Ele perguntou. Com raiva da vida, de Deus, sei lá, por passar por isso tudo? Dona Marlene pensou cuidadosamente antes de responder. Claro que tive momentos de desespero, Rafael. Momentos em que chorei muito, questionei tudo, me senti injustiçada. Mas raiva constante só envenena a gente por dentro. Eu escolhi ser grata pelo que tenho, não amarga, pelo que não tenho. Tenho minha saúde, meus filhos saudáveis, um teto sobre nossa cabeça e comida na mesa. Muita gente tem menos que isso. Mas você trabalha tanto, ele protestou. Acorda de madrugada, volta tarde, ganha pouco. Isso não é injusto? É difícil, não vou mentir. Mas não é injusto porque eu tenho dignidade no meu trabalho. Eu limpo, organizo, cuido. Não tem vergonha nisso. A vergonha seria roubar, enganar, prejudicar outros para me dar bem.
Meu trabalho é honesto, e isso me dá paz de consciência. Rafael ficou impressionado com a maturidade e sabedoria daquela mulher. Ele, com apenas 10 anos e todos os privilégios do mundo, nunca havia pensado em conceitos como dignidade, honestidade ou paz de consciência. Ele sempre assumiu que o sucesso era medido em dinheiro e poder, e que qualquer meio era justificável para alcançar esses fins. Era o que via em casa, era o que ouvia nas conversas dos adultos ao redor. Meu pai diz que no mundo dos negócios você precisa ser forte, não pode ter pena de ninguém, ele comentou, repetindo palavras que ouvira 1000 vezes. Ele diz que mostrar fraqueza é perder. Dona Marlene olhou diretamente nos olhos do menino. E você acha que bondade é fraqueza, Rafael? Ele abriu a boca para responder afirmativamente, mas as palavras não saíram. Porque naquele momento, preso em um elevador, a pessoa mais calma e forte ali não era ele, o menino rico e poderoso. Era ela, a funcionária humilde que ele havia desprezado. Você tem medo de mim? Dona Marlene perguntou suavemente. Não, Rafael respondeu confuso. Por que eu teria? Exatamente. Você não tem medo de mim porque sabe que eu nunca te machucaria. Mas você tem medo agora, medo dessa situação, medo do desconhecido. E quem está te mantendo calmo? Quem te ofereceu água? Quem está aqui te fazendo companhia e impedindo que você entre em pânico total? A bondade não é fraqueza, Rafael. Muitas vezes é a maior força que existe. Rafael sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez não era de medo, era de vergonha. Ele lembrou-se de como havia tratado aquela mulher há poucos minutos, as palavras cruéis que havia dito, a forma como a fez se sentir inferior. E agora ela estava ali, oferecendo conforto e sabedoria quando ele mais precisava. Eu sinto muito, ele disse de repente, sua voz quebrando, pelo que eu disse antes. Eu fui horrível com você. Não tinha direito de falar aquelas coisas. Dona Marlene deu um sorriso triste. Você é apenas uma criança, Rafael. Uma criança que está aprendendo com os exemplos ao seu redor. Mas você ainda tem tempo de escolher que tipo de pessoa quer ser. Como assim? Você pode escolher ser como seu pai, focado apenas em dinheiro e poder, tratando as pessoas como degraus para subir. Ou pode escolher ser diferente. Pode escolher ver as pessoas, realmente ver, e tratá-las com respeito e bondade. Essa escolha é sua. Rafael pensou nisso. Pela primeira vez na vida, alguém estava lhe dizendo que ele tinha poder de escolha sobre quem seria. Seus pais sempre traçaram seu caminho. Ele seria herdeiro, assumiria os negócios, continuaria o legado. Mas ninguém nunca perguntou que tipo de pessoa ele queria ser além disso. Qual é a verdadeira riqueza? Ele perguntou de repente, lembrando-se de algo que ela havia dito antes. Dona Marlene sorriu, e era um sorriso genuíno, cheio de paz. A verdadeira riqueza, Rafael, é ter saúde para trabalhar e aproveitar a vida. É ter pessoas que te amam de verdade, não pelo que você tem, mas pelo que você... Fé é ter uma consciência limpa e poder dormir em paz à noite. É ter fé em algo maior que você mesmo. É ter memórias felizes, risadas compartilhadas, abraços sinceros. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar essas. Mas dinheiro ajuda, não ajuda? Rafael argumentou, ainda preso à sua antiga visão de mundo. Claro que ajuda, ela admitiu. Seria mentira dizer que não facilitaria minha vida ter mais dinheiro. Poderia pagar uma escola melhor para o Pedrinho desenvolver seu talento no desenho. Poderia ajudar a Júlia a entrar numa faculdade particular de enfermagem. Poderia dar ao Lucas uma oportunidade de trabalhar menos e estudar mais. Mas a falta de dinheiro não me fez menos feliz ou menos completa como pessoa. Não me impediu de amar meus filhos com toda a força. Não me tirou minha dignidade. Rafael absorveu cada palavra. Ele pensou em seu quarto enorme, cheio de brinquedos caros que mal tocava. Pensou nas roupas de grife que usava uma vez e depois esquecia. Pensou nos jantares em restaurantes onde cada prato custava mais que o salário mensal de Dona Marlene. E então pensou em como se sentia sozinho à noite, quando a babá ia embora e seus pais estavam ocupados demais para lhe dar boa noite. Pensou em como ansiava por uma conversa real com eles,
algo além de perguntas sobre notas escolares ou repreensões por comportamento inadequado. Você é feliz? Ele perguntou a Dona Marlene. Ela pensou por um longo momento. Eu tenho alegria, ela finalmente respondeu. Felicidade é um sentimento que vem e vai, como ondas. Mas alegria é algo mais profundo. É saber que, apesar das dificuldades, você está vivendo uma vida com propósito. Eu tenho propósito. Meus filhos são meu propósito. Então sim, eu tenho alegria. Rafael invejou aquilo naquele instante. Invejou a clareza, a certeza, o sentido de propósito. Ele tinha tudo e nada ao mesmo tempo. De repente, ouviram um som metálico vindo de cima. Vozes abafadas ecoavam pelo poço do elevador. Alguém estava trabalhando para tirá-los dali. Rafael sentiu um misto de alívio e apreensão. Alívio por sair daquele espaço confinado e assustador. Apreensão por voltar ao mundo real, onde aquela conversa honesta e transformadora seria apenas uma memória. Parece que vão nos tirar logo, Dona Marlene disse, levantando-se e ajeitando seu uniforme. Rafael também se levantou, mas ficou parado, olhando para ela. Dona Marlene, ele disse hesitante, eu não quero esquecer o que você me ensinou aqui. Eu não quero voltar a ser aquela pessoa horrível de antes. Então não volte, ela disse simplesmente. A escolha é sua, Rafael. Sempre foi. As vozes lá fora ficaram mais altas e claras. Rafael podia ouvir instruções sendo dadas, ferramentas sendo usadas. O som de metal raspando contra metal ecoava pela cabine estreita. Depois de quase 2 horas presos ali dentro, a liberdade estava próxima. Mas o menino não sentia apenas alívio. Sentia também uma estranha tristeza, como se algo precioso estivesse prestes a terminar. Já temos acesso à cabine, uma voz masculina gritou de fora. Vamos abrir as portas manualmente. Afastem-se da entrada. Dona Marlene e Rafael deram alguns passos para trás. Então, com um rangido alto, as portas metálicas começaram a se abrir lentamente. A luz do corredor do 17º andar invadiu o elevador, fazendo ambos piscarem. Havia 3 homens uniformizados do Corpo de Bombeiros e 2 técnicos de elevadores ali, além do administrador do prédio, seu Armando, um homem de 60 anos com bigode grisalho e expressão preocupada. Graças a Deus vocês estão bem, seu Armando disse, oferecendo a mão para ajudar Dona Marlene a sair. A senhora está machucada? Precisa de atendimento médico? Estou bem, obrigada, Dona Marlene respondeu, saindo do elevador com dignidade, apesar do uniforme amarrotado e do cansaço visível. O menino também está bem. Um dos bombeiros ajudou Rafael a sair. O garoto pisou no corredor e seus joelhos tremeram ligeiramente. Estava tonto pela adrenalina e pelo calor que havia passado ali dentro. Você está bem, garoto? O bombeiro perguntou, examinando-o. Quer sentar um pouco? Antes que Rafael pudesse responder, ouviu a voz irritada de seu pai ecoando pelo corredor. Rafael, onde você está? Eduardo Mendes surgiu virando a esquina, seu terno impecável, cabelos perfeitamente penteados para trás e uma expressão de pura impaciência no rosto. Ele nem olhou para os bombeiros ou para Dona Marlene. Seus olhos foram direto para o filho. Você sabe a confusão que isso causou. A reunião já começou. Tive que pedir para adiarem só por sua causa. Rafael sentiu o peso familiar da decepção paternal, mas dessa vez algo era diferente. Ele olhou para trás, para Dona Marlene, que estava sendo ignorada por todos, como se fosse invisível. A raiva surgiu dentro dele, não contra ela, mas contra aquela injustiça. Pai, a gente ficou preso quase 2 horas. Foi assustador. Eduardo fez um gesto impaciente com a mão. Você está bem, não está? Então vamos. Precisamos ir agora. Ele começou a puxar Rafael pelo braço, mas o menino se soltou. Espera, pai. Rafael virou-se e caminhou de volta até Dona Marlene. Ela o olhou com surpresa quando ele parou na frente dela. Então, diante de todos os presentes, o menino segurou a mão dela com suas 2 mãos pequenas. Obrigado. Ele disse, sua voz clara e sincera. Por tudo. Por me manter calmo.
por dividir sua água, por conversar comigo. Você é uma pessoa especial, Dona Marlene. Uma pessoa muito especial. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela apertou levemente as mãos do menino. Vai com Deus, Rafael, e lembre-se do que conversamos. Seu Armando, os bombeiros e os técnicos observavam a cena com expressões surpresas. Não era comum ver alguém da família Mendes tratando os funcionários com tal respeito e afeto. Rafael, agora. A voz de Eduardo cortou o momento. Não temos tempo para isso. Rafael soltou as mãos de Dona Marlene com relutância e voltou para perto do pai. Eduardo nem sequer olhou para a funcionária. Simplesmente virou-se e começou a caminhar rapidamente, em direção ao elevador de serviço que ainda funcionava. Rafael olhou para trás mais uma vez, vendo Dona Marlene acenar discretamente. Ele acenou de volta antes de ser puxado pelo pai. No carro a caminho da reunião, Eduardo dirigia com uma mão no volante e a outra no celular, fazendo ligações e dando ordens. Rafael estava sentado no banco de trás, olhando pela janela, mas sem realmente ver nada. Sua mente estava ainda no elevador, repassando cada palavra da conversa com Dona Marlene. Você está com uma aparência péssima, Eduardo comentou olhando pelo retrovisor. Terno amassado, cabelo bagunçado. O que os investidores vão pensar? Pai, Rafael disse hesitante, posso te perguntar uma coisa? Rápido. Estou ocupado. Por que você nunca conversa comigo de verdade? Eduardo franziu a testa, tirando os olhos da estrada por um segundo para olhar o filho pelo espelho. Do que você está falando? Eu converso com você. Não, você não conversa. Você dá ordens, pergunta sobre notas, reclama quando eu faço algo errado. Mas você nunca me pergunta como eu estou, o que eu penso, o que eu sinto. Eduardo soltou um suspiro impaciente. Rafael, eu não tenho tempo para filosofia infantil agora. Você tem tudo. Que uma criança pode querer. Casa enorme, brinquedos caros, escola particular de elite. O que mais você quer? Que você me conheça? Rafael respondeu, sua voz pequena. Do jeito que a Dona Marlene conhece os filhos dela. Dona Marlene, Eduardo repetiu com desdém. A funcionária? Ela teve tempo livre demais no elevador para encher sua cabeça de besteiras sentimentais. Não foram besteiras, Rafael protestou, sentindo a coragem crescer dentro dele. Ela me ensinou coisas importantes, coisas que você nunca me ensinou. Eduardo estacionou bruscamente em frente ao prédio comercial, onde seria a reunião. Ele desligou o motor e virou-se completamente para encarar o filho. Ouça bem, Rafael, eu te ensino o que importa no mundo real. Negócios, dinheiro, poder. Essas conversas sobre sentimentos e bondade são bonitas na teoria, mas não pagam contas. Não constroem impérios. Você precisa entender isso agora se quiser ter sucesso um dia. E se eu não quiser ter sucesso do seu jeito? Rafael perguntou, surpreendendo a si mesmo com a ousadia. Eduardo ficou em silêncio por um momento, estudando o filho com olhos frios. Então, você será um fracassado, ele disse simplesmente. E fracassados não têm lugar na família Mendes. Agora, arrume esse terno e, venha, temos uma reunião. Ele saiu do carro e bateu a porta com força. Rafael ficou sentado por mais alguns segundos, sentindo o peso daquelas palavras. Mas então lembrou-se do sorriso de Dona Marlene ao falar dos filhos, da alegria em sua voz, apesar de todas as dificuldades. Lembrou-se de que ela havia dito que a escolha era dele. A reunião aconteceu em uma sala de conferências no 40º andar, com vista panorâmica para toda São Paulo. Havia uma longa mesa de madeira polida, cercada por executivos em ternos caros, todos olhando para apresentações em uma tela gigante. Rafael foi colocado em uma cadeira no canto, onde deveria ficar quieto e observar como o pai fazia negócios. A reunião era sobre um novo empreendimento imobiliário. Eduardo apresentava slides mostrando um terreno na zona leste da cidade, atualmente ocupado por uma comunidade de 20 famílias. O projeto era construir um condomínio de luxo naquele local. A localização é perfeita, Eduardo explicava, apontando para o mapa. Próxima ao metrô, com infraestrutura desenvolvendo rapidamente. O retorno sobre investimento será de pelo menos 300% em 3 anos. E as famílias que moram lá,
Um dos investidores perguntou. Como será feita a remoção? Eduardo sorriu com confiança. Já temos tudo encaminhado. Ofereceremos uma indenização mínima, apenas o necessário legalmente. A maioria vai aceitar sem problemas. Os que resistirem bem, temos advogados competentes para lidar com isso. Rafael, que estava distraído olhando pela janela, de repente prestou atenção. 20 famílias, pessoas com casas, vidas, histórias. Ele pensou em Dona Marlene e seus filhos, em como seria devastador perder o lugar onde moravam. E para onde essas famílias vão? Rafael perguntou em voz alta, interrompendo a reunião. Todos os executivos viraram para olhar o menino. Eduardo fechou os olhos brevemente, irritado. Rafael, isso não é da sua conta. Mas você disse que são 20 famílias. Elas vão perder suas casas. Para onde vão? Um dos investidores riu baixinho. O garoto tem um coração mole. Isso é fofo. Eduardo forçou um sorriso. Rafael, você precisa entender que isso é negócio. Essas pessoas receberão compensação financeira. O que fazem depois é problema delas. Mas é injusto, Rafael insistiu, sua voz ficando mais alta. Você vai tirar as casas delas só para construir apartamentos caros que elas nunca poderão comprar. A sala ficou em silêncio. Eduardo estava vermelho de raiva contida, mas mantinha a compostura na frente dos investidores. Nós conversaremos sobre isso em casa, ele disse entre dentes. Agora, senhores, continuando com a apresentação. Mas Rafael não conseguia mais ficar quieto. Algo dentro dele havia mudado naquele elevador. Ele viu o rosto de Dona Marlene em cada uma daquelas 20 famílias anônimas. Meu pai sempre me disse que negócios não são caridade, Rafael disse, levantando-se da cadeira. Mas onde fica a humanidade? Onde fica o respeito pelas pessoas? Rafael, sente-se agora, Eduardo ordenou sua voz dura. Não. Eu não vou ficar quieto enquanto você destrói a vida de 20 famílias sem nem pensar duas vezes. Eduardo se levantou, desculpou-se com os investidores e agarrou o braço de Rafael com força, arrastando-o para fora da sala de reuniões. No corredor vazio, ele se ajoelhou e olhou o filho nos olhos com fúria. O que diabos deu em você? Você me fez passar vergonha na frente de clientes importantes. Eu passei vergonha? Rafael rebateu, suas próprias lágrimas de frustração começando a cair. Você que deveria ter vergonha, tirar as casas das pessoas como se fossem nada. Elas não são nada, Eduardo gritou. São obstáculos para o progresso. É assim que o mundo funciona. Então, o mundo está errado, Rafael, gritou de volta. E você também? Eduardo estava prestes a responder quando seu celular tocou. Ele atendeu bruscamente, ouviu por alguns segundos e então desligou, passando a mão pelo rosto com frustração. Eu preciso voltar para a reunião. Você vai para casa com o motorista. E vamos ter uma conversa séria quando eu chegar. Rafael foi levado de volta para a cobertura pelo motorista da família, um homem silencioso que não fez perguntas sobre o rosto vermelho e inchado do menino. Quando chegou em casa, sua mãe nem estava lá. Uma mensagem na geladeira dizia que ela tinha ido para um almoço beneficente e voltaria à noite. O apartamento estava vazio e silencioso. Rafael foi direto para o quarto e se jogou na cama, ainda vestindo o terno amassado. Ele pensou em tudo o que havia acontecido naquele dia impossível. Sentiu-se confuso, frustrado e sozinho. No dia seguinte, Rafael acordou cedo pela primeira vez em anos. Normalmente dormia até tarde, sendo acordado pela babá quando já estava atrasado para a escola. Mas naquela manhã, às 6 horas, ele estava de pé, vestido e na cozinha. Quando Dona Marlene chegou às 7, ficou surpresa ao encontrar o menino ali, mexendo desajeitadamente em uma cafeteira. Rafael, o que você está fazendo acordado tão cedo? Ele se virou e ela viu determinação em seus olhos. Eu queria falar com você antes dos meus pais acordarem. Dona Marlene colocou suas coisas de lado e se aproximou com cuidado. Sobre o quê? Rafael puxou uma cadeira para ela sentar e então sentou-se também, colocando um envelope branco em cima da mesa. Ontem, depois que saímos do elevador, eu fui a uma reunião com meu pai. Eles vão tirar 20 famílias de suas casas para construir um prédio de luxo. E ninguém se importa.
Ninguém pergunta para onde essas pessoas vão se elas têm condições de recomeçar. É como se fossem invisíveis. Dona Marlene ouviu em silêncio, seu coração apertado. Eu não posso mudar o que meu pai faz, não ainda, Rafael continuou. Mas eu posso fazer alguma coisa. Minha mesada mensal é de R$ 5.000. Eu gasto com coisas que nem preciso. Figurinhas de jogadores, tênis que uso uma vez, jogos que enjoo em uma semana. Ele empurrou o envelope para ela. Aqui tem R$ 2.500. É metade da minha mesada desse mês. Eu quero que você use para seus filhos, para a escola do Pedrinho, para os estudos da Júlia, para ajudar o Lucas, para o que vocês precisarem. Dona Marlene olhou para o envelope como se fosse queimar suas mãos. Rafael, eu não posso aceitar isso. Seus pais vão ficar furiosos comigo. Vão achar que eu te manipulei. Não, eles não vão saber. Esse dinheiro é meu. Eles me dão e eu faço o que quiser com ele. E eu escolho fazer isso. Mas, Rafael, por favor, ele interrompeu, sua voz suplicante. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não é dinheiro. Mas o dinheiro pode ajudar, pode dar oportunidades. E eu quero dar essa oportunidade para sua família. Como forma de agradecer por tudo que você me ensinou naquele elevador. Dona Marlene sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Ela olhou para aquele menino de 10 anos, que apenas um dia antes era arrogante e cruel, e viu uma transformação genuína. Viu compaixão, generosidade e coragem. Se seus pais descobrirem e ficarem bravos, eu devolvo o dinheiro. Pode ser? Rafael negociou. Dona Marlene hesitou, mas então pegou o envelope com mãos trêmulas. Obrigada, Rafael. Você não sabe o quanto isso vai ajudar. Minha Júlia precisa de material para o cursinho. E o Pedrinho precisa de cadernos novos para seus desenhos. Então use, ele disse, sorrindo pela primeira vez em dias. E não se preocupe, vai dar tudo certo. Nos 3 meses seguintes, algo extraordinário aconteceu. Rafael mudou completamente. Na escola, ele parou de zombar dos colegas menos privilegiados e começou a defendê-los dos valentões. Parou de desperdiçar comida no almoço e passou a comer tudo que lhe era servido. Tratava todos os funcionários da casa com respeito, perguntando seus nomes, como estavam, interessando-se genuinamente por suas vidas. Todo mês, ele dava metade de sua mesada para Dona Marlene, sempre no começo da manhã, antes que alguém acordasse. Com esse dinheiro, a vida da família dela melhorou visivelmente. Júlia conseguiu comprar os livros do cursinho preparatório. Pedrinho ganhou materiais de arte adequados e começou a criar desenhos ainda mais impressionantes. Lucas conseguiu reduzir suas horas de entrega e se dedicar mais aos estudos. Mas segredos, por melhor que sejam as intenções, eventualmente são descobertos. Era uma manhã de terça-feira, quando tudo desmoronou. Eduardo estava na cozinha excepcionalmente cedo, pegando um café antes de uma videoconferência importante. Dona Marlene ainda não havia chegado, mas Rafael estava lá, como todas as manhãs, dos últimos 3 meses esperando para encontrá-la. O que você está fazendo acordado tão cedo? Eduardo perguntou, surpreso de ver o filho às 6:30 da manhã. Só acordei cedo, Rafael respondeu, tentando soar casual. Eduardo pegou sua xícara de café e estava prestes a sair quando notou algo na mesa da cozinha. Era um dos envelopes que Rafael usava, com o nome de Dona Marlene escrito à mão. O envelope estava meio aberto, e ele podia ver notas de dinheiro dentro. O que é isso? Eduardo pegou o envelope antes que Rafael pudesse reagir. Nada, pai. É meu. Eduardo abriu o envelope completamente e contou o dinheiro. R$ 2.500. De onde você tirou isso? É minha mesada. Eu posso fazer o que quiser com ela. Eduardo olhou para o nome escrito no envelope, depois para o filho, e seu rosto foi ficando vermelho de raiva. Você está dando seu dinheiro para a funcionária? Não é assim, pai. Então, como é? Ela pediu? Te chantageou? Te fez sentir pena? Não. Rafael se levantou da cadeira. Foi ideia minha. Ela nem queria aceitar. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e Dona Marlene entrou, sua bolsa no ombro e uma expressão alegre no rosto que morreu instantaneamente ao ver a cena. Senhor Mendes, ela disse, sua voz trêmula. Eduardo se virou para ela com fúria.
Quanto tempo isso está acontecendo? Quanto dinheiro você já tirou do meu filho? Eu não tirei nada, senhor, ela protestou, as mãos tremendo. Foi o Rafael que insistiu. Eu tentei recusar várias vezes. Claro que tentou. Mas continuou aceitando, não foi? Quanto você já pegou? 5.000? 10.000? Pai, pare! Rafael gritou, correndo para ficar entre eles. Ela não é a vilã aqui. Você não entende nada, Rafael. Ela está se aproveitando de você. Não está. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto do menino. Ela me salvou. Quando ficamos presos no elevador, ela me ensinou coisas que você nunca me ensinou. Ela me mostrou o que é ser uma pessoa de verdade. Eduardo ficou paralisado por um momento e então soltou uma risada amarga. Então é isso? 2 horas presa em um elevador com você e ela virou sua heroína? E eu, que trabalho todos os dias para te dar tudo, sou o vilão? Você me dá tudo menos atenção. Rafael rebateu, sua voz quebrando. Você me dá dinheiro, brinquedos, roupas caras. Mas você não me conhece. Você nem sabe qual é a minha cor favorita, qual é a minha comida preferida, o que eu gosto de fazer. A dona Marlene conhece os filhos dela. Ela sabe dos sonhos deles, das dificuldades, das alegrias. Ela ama eles de verdade. Eduardo abriu a boca para responder, mas não saiu som. Ele olhou para o filho como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você está despedida, ele disse para dona Marlene, sua voz controlada, mas fria. Pode pegar suas coisas e ir embora. Vou te pagar o mês completo, mas não quero você aqui. Não! Rafael correu e segurou o braço do pai. Você não pode demitir ela. Ela não fez nada de errado. Ela manipulou você. Eduardo insistiu, mas sua voz estava menos firme. Ela não manipulou ninguém. Rafael estava soluçando agora. Ela é a pessoa mais honesta que eu conheço. Ela tentou recusar o dinheiro várias vezes. Ela trabalha duro, acorda de madrugada, pega 3 ônibus para vir para cá e tudo para sustentar 3 filhos sozinha. Ela é forte, é digna, é bondosa. Tudo o que você diz que não importa, mas que importa sim. Eduardo olhou para dona Marlene, que estava parada em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você aceitou o dinheiro? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Dona Marlene respirou fundo antes de responder. Porque eu vi que era importante para ele, Sr. Mendes. Não pelo dinheiro em si, embora Deus sabe como ele ajudou minha família. Mas porque ele precisava sentir que podia fazer diferença na vida de alguém. Ele precisava sentir que tinha propósito, além de ser um herdeiro rico. Eu aceitei porque era a sua forma de exercitar a bondade que existe dentro dele, e eu não queria matar isso. Eduardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele olhou para o filho, realmente olhou, e viu algo que tinha negligenciado por anos. Viu um menino que estava desesperado por conexão real, por significado, por amor que não viesse com condições e expectativas. Lentamente, Eduardo puxou uma cadeira e se sentou. Ele gesticulou para que dona Marlene e Rafael também se sentassem. Eles obedeceram hesitantes. Conte-me, Eduardo disse, olhando para dona Marlene. Conte-me sobre o que aconteceu naquele elevador. E dona Marlene contou. Ela contou sobre as palavras cruéis que Rafael havia dito inicialmente, sobre como ele entrou em pânico quando ficaram presos, sobre as conversas que tiveram. Ela falou sobre seus filhos, sobre suas dificuldades, sobre suas alegrias. Ela falou sobre como viu o menino transformar-se diante de seus olhos, passando de arrogante para humilde, de cruel para compassivo. Rafael ouviu tudo em silêncio, às vezes envergonhado ao lembrar de suas palavras iniciais, às vezes orgulhoso ao lembrar de como havia mudado. Quando ela terminou, Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele olhou para o filho. Por que você não me contou sobre isso? Rafael encolheu os ombros. Porque eu sabia que você ia dizer que era bobagem. Que sentimentos não importam. Que negócios são negócios e pessoas são apenas números. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era exatamente isso que ele sempre dizia, as palavras que repetia como um mantra. Mas ouvindo-as da boca do filho, elas soaram ocas e cruéis. Eu estou criando você para ser forte, ele disse, mas sua voz estava incerta.
Você está me criando para ser vazio. Rafael respondeu com uma honestidade brutal. Como você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para as mãos, depois para o envelope de dinheiro ainda sobre a mesa, depois para Dona Marlene e finalmente para Rafael. Eu não sei quando me tornei esse homem, ele disse finalmente, sua voz baixa. Meu próprio pai era assim, frio, distante, focado apenas em negócios. E eu jurei que seria diferente. Mas olho para mim agora e vejo ele. Você pode mudar, Rafael disse suavemente. Ainda não é tarde. Eduardo olhou para Dona Marlene. Desculpe, ele disse, e havia sinceridade genuína em sua voz. Desculpe por tratá-la como invisível, por nunca ter perguntado seu nome nos primeiros 6 meses que trabalhou aqui, por não ter notado seu caráter, sua força, sua dignidade. Você não está despedida. Na verdade, você merece um aumento significativo. Dona Marlene piscou surpresa, sem conseguir acreditar no que ouvia. E você? Eduardo virou-se para Rafael. Você pode continuar com suas doações, mas com uma condição. Qual? Rafael perguntou suspeitoso. Que eu possa participar também. Que você me ensine como ser generoso, como ser humano, como ser um pai de verdade. Rafael sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Ele se levantou da cadeira e abraçou o pai, algo que não fazia há anos. Eduardo ficou rígido por um segundo, mas então seus braços envolveram o filho e ele o abraçou de volta com força. Dona Marlene observava a cena com lágrimas nos olhos, seu coração transbordando de gratidão. Ela havia ido trabalhar naquela manhã, esperando mais um dia comum, e agora estava presenciando uma transformação que parecia impossível. Eu não sei se consigo mudar completamente, Eduardo disse, ainda segurando o filho. Mas quero tentar. Por você. É um começo, Rafael disse, sorrindo através das lágrimas. Eduardo soltou o filho e então fez algo que surpreendeu a todos. Ele se levantou e estendeu a mão para Dona Marlene, não de forma condescendente, mas com respeito genuíno. Obrigado, ele disse, por salvar meu filho, por me mostrar o que eu estava perdendo. Dona Marlene apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto e a sinceridade por trás dele. Naquela manhã, as barreiras que separavam patrão e empregada, rico e pobre, começaram a se dissolver. Não desapareceram completamente, porque a realidade social ainda estava lá. Mas algo fundamental havia mudado. Havia reconhecimento mútuo de humanidade, de dignidade, de valor intrínseco que não tinha nada a ver com dinheiro ou posição. 3 meses depois, Rafael estava no quarto de Pedrinho pela primeira vez. Dona Marlene o havia convidado para conhecer sua casa e sua família, e Eduardo, surpreendentemente, havia permitido e até incentivado. A casa era simples, com apenas 3 cômodos pequenos em uma comunidade humilde da zona sul de São Paulo, mas estava limpa, organizada e cheia de amor. Pedrinho mostrava seus desenhos para Rafael com orgulho, folhas e folhas de arte incrível, criada com os materiais que o dinheiro das doações havia comprado. Júlia falava animada sobre sua aprovação no cursinho de enfermagem. Lucas agradeceu pessoalmente a Rafael pela ajuda que permitiu que ele reduzisse suas horas de trabalho e melhorasse suas notas na faculdade. Rafael olhou ao redor daquela casa pequena e sentiu algo que nunca havia sentido em sua cobertura de 700 metros quadrados. Sentiu calor humano, sentiu pertencimento, sentiu amor real e não condicionado a expectativas ou performances. Aquele elevador que havia parado entre andares não foi uma falha, foi um presente. Foi o momento em que um menino arrogante aprendeu a ver além de si mesmo, e uma mulher humilde mostrou que a verdadeira educação não vem de escolas caras, mas de caráter e experiência de vida. E enquanto Rafael voltava para casa naquela noite, ele olhou para o céu de São Paulo e sorriu, porque entendeu que não importa quão alto um elevador suba, é o caráter que define a verdadeira altura de uma pessoa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Dona Marlene tenha tocado seus corações. Às vezes,
São os momentos mais inesperados que nos ensinam as lições mais valiosas sobre humanidade, compaixão e o verdadeiro significado de riqueza. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e nos lembram do que realmente importa. Compartilhe nos comentários como esta história te fez sentir, ou conte-nos sobre algum momento transformador em sua própria vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler suas reflexões.